Olá, bom dia pessoal, estou de volta novamente. Hoje eu vou contar uma história diferente do costume. Alguns anos atrás, quando eu vim para cá, para a capital de Rondônia, que era Porto Velho, era Guaporé ainda, passados uns meses que eu estava aqui, eu conheci no aniversário uma senhora muito simpática, uma cabocla até muito bonita, e ela, conversando comigo no aniversário, fizemos uma boa amizade. E ela me convidou para ir à casa dela, morava perto, eu morava na Rio Branco, ela morava um pouco perto, ficamos amigas. Eu já ia fazer 18 anos e ela tinha mais ou menos 25, 30 por aí. Eu gostei dela. Um dia, domingo, eu fui passear na casa dela. Conversamos bastante, tomamos um cafezinho. Aí ela foi me contar a vida preguiça dela lá em Manaus, como era a vida dela. Ela foi casada com um senhor motorista e ela gostou muito desse senhor, ficou muito apaixonada, casaram. Foram muito felizes durante 3 anos. Depois de 3 anos, ela me contando que o Zezito, o marido dela, começou a ficar muito arredio e muito bruto, muito agressivo. E ela não tinha experiência de casamento, de nada, né? Ela era uma mulher ainda nova, ficou muito assustada com aquele comportamento dele e perguntava por que ele estava desse jeito. Ele não respondia nada, mas chegava sempre em casa bruto. E com os dias, as semanas, ele foi piorando e começaram a brigar, coisa que eles nunca tinham brigado, viviam felizes. Começaram a brigar. Quando um dia a briga foi muito feia, o Zezito expulsou ela de casa. E ela não tinha dinheiro para pagar advogado, porque ela fez um curso de enfermagem, mas ela atendia assim, esporadicamente, atendia uma pessoa, atendia outra, mas ela não tinha um emprego ainda, ela não tinha feito nenhum concurso no estado do Amazonas e ela dependia totalmente dele. Ganhava alguns trocadinhos só. E aí ela se hospedou na casa de uma amiga. Só que essa amiga dela, ela nem sabia, mas aí conversa vai, conversa vem. A amiga convidou ela para ir para um puteiro, porque ela trabalhava no puteiro. Olha, vou te falar, maninha, tu vai ganhar muito melhor do que nesses empregos por aí. Se tu for, mas eu não quero ser puta não. Não, mas vamos lá, qualquer dia desse eu vou lá, tu vai comigo? Só para te conhecer. E como ela não tinha dinheiro para pagar aluguel, ela ficou pensando, à noite, ela ficou pensando, meu Deus, será que eu vou lá no puteiro? Como é esse negócio aí? Não quero ser puta não, mas eu vou de curiosidade. Ela foi um dia com a amiga e lá ficou. Ela ficou, porque tinha os dias que ficava e tinha os dias que folgava. Então, quando era o dia de ficar, ficava o dia todo e a noite toda, né? Lá fazia a limpeza, atendia a dona do puteiro, né? E aí terminou ficando lá no puteiro, que ela não tinha onde morar, ela nem saía de lá, falou logo para a dona que ela não tinha onde morar. Ela ficou lá, trabalhando, limpando e atendendo os homens, né? E lá ela contou que atendiam tanto de dia como de noite. Se aparecesse candidato, elas eram obrigadas a atender. Tinha uns quartinhos lá, todo bonitinho. Então ela começou com essa profissão, ela disse que achou horrível. Ela me contando, mas Maria, eu achei horrível aquele negócio. E a gente tinha que atender mais de um, minha filha. E a gente tinha que aguentar coisa do arco da velha. E aí cada homem que vinha era um temperamento diferente, eram coisas diferentes, eram novidades, coisas que ela nunca tinha feito na vida dela, né? E ela começou a ficar muito aflita com aquilo. Passaram-se os meses. Ela ainda ficou quase 1 ano na putaria. E ela pedia, sempre implorava aos santos que ela rezava. Ela também era uma pessoa fervorosa. Ela tinha esperança que ali no puteiro ela ia encontrar um homem de bem, porque ali não só tinha homem safado, não. Deveria ter algum homem que poderia aparecer e ela gostar dele, ele gostar dela, poderia aparecer e ela ia embora com ele, porque ela não tinha como sair dali. Passaram-se o tempo, quase 1 ano. Um dia apareceu um senhor, parecia um alemão, branquinho, bem corado, olhos azuis, muito bonito o sujeito. E ela olhou assim, estavam bebendo numa mesa e a amiga tinha dito para ela, tu vai gostar, lá a gente bebe à vontade, tem comida, é bom, lá é bom, pelo menos tinha onde morar e onde comer. Entrou aquele sujeito lá, ela deu uma olhada assim,
O cara botou os olhos em cima dela, ela disse que parecia uma lâmpada luminosa em cima dela, aqueles 2 olhos azuis assim, já fitou em cima dela e não quis saber mais de ninguém. As meninas estavam dançando, as outras, algumas numa mesa ali, cada uma mais pintada e enfeitada do que a outra, perfumadas. E aí ela sentiu aquela coisa forte, ela sentiu uma emoção, sabe? Aquela vitalidade. E ele veio e já se aproximou dela. Aí ela falou que tinha que falar lá com a dona, sem pagar. Ele foi lá e pagou o dobro para ficar umas 3 ou 4 horas com ela. Falou lá para a dona. Depois ele falou para ela que tinha pago o dobro. E aí já foram lá para os aposentos. E lá ficaram umas 3 ou 4 horas, só carinho, só conversando. E ela com medo, não sabia como é que se ele ia ser agressivo, como alguns que eram, se ele ia ser carinhoso, se nada. Mas ela ficou tão admirada que não aconteceu nada. Naquelas horas, só troca de carinho. Ele respeitou ela e disse assim: olha, eu senti uma coisa muito forte por você. Se você quiser, eu vou viajar esta semana, que eu tenho negócios fora de Manaus. Eu vivo bem, graças a Deus, mas sou muito sozinho, estou separado da minha esposa e eu estou precisando de uma mulher e eu senti que você é a mulher que serve para mim. Quando eu voltar, se você quiser, eu venho te buscar, Isabela. Eu te pego aqui e te levo para morar comigo. Eu aqui em Manaus tenho casa, vivo bem e depois eu vou para Porto Velho, que eu tenho um emprego, que me prometeram um emprego muito bom. Você topa? Abraçou ele, beijou e ai que tiveram carinho, troca de carinho. Ela ficou numa alegria. Mesmo sem ser apaixonada, ela sentiu confiança nele, sentiu que firmeza nele, achou que ele era um bom homem e concordaram. Na outra semana, quarta-feira, lá apareceu. Não me lembro o nome dele, se era Rodolfo, não me lembro mais o nome dele, é história verídica. Então, eles se juntaram, vieram para Porto Velho, aí quando eu encontrei com ela, né? Ela já estava aqui em Porto Velho uns meses, né? E aqueles estavam muito bem. E ela me contou: Maria, olha, eu nunca tive paixão por esse homem, mas agora eu estou muito apaixonada por ele. Mas que homem bom que caiu nas minhas mãos, que homem maravilhoso. A gente já vai fazer 1 ano de convivência, somos felizes, não temos filho ainda, mas ele não é só um marido para mim, ele é um pai, é um irmão, é tudo para mim. Que homem bom. Esse daqui eu vou ficar com ele para a vida toda. E tu, Maria, tu é muito bonitinha, tu é muito linda. Já estava com 18 anos nessa época. Tu pode se casar muito bem, Maria, assim como eu me casei. Tu não tem necessidade de ir para a vida como eu, né? Eu fui por necessidade. Mas minha filha, é uma vida muito ruim, eu vou te contar, é muito ruim. Deus o livre. Nunca mais eu quero saber de uma coisa dessa. Mas nós vamos ficar mais uns 3 anos por aqui. E depois nós vamos voltar para Manaus, porque ele tem negócios lá. Antes dela vir para cá, para Porto Velho, antes dela se juntar com este homem, ela foi lá vieram no puteiro avisar para ela que o marido dela tinha morrido. E como ele era muito ruim e batia nela, ele deu o endereço do cemitério e um dia ela se aprontou toda de preto, pediu licença da patroa e foi lá no cemitério levar flores para o marido. Chegando lá, ela disse: olha, troço ruim, eu vim aqui para me vingar de ti, porque tu não vale nada, tu és um homem imprestável. Colocou as flores lá para ele, abaixou a roupa de baixo, subiu na sepultura e abaixou a roupa de baixo e mijou em cima dele, porque ela havia prometido para ele que um dia que ele morresse, ela ia mijar em cima da sepultura dele. E ela cumpriu. Ela se sentiu vingada. Mas quando ela estava terminando de fazer o xixi dela, ela sentiu alguém atrás dela e deu um tapa deste lado, aqui do lado direito, um tapa bem grande mesmo, que ela bolou no chão e caiu para trás. E ela ficou muito apavorada e se levantou muito assustada, puxando a roupa e olhando para o lado e olhando para outro. E ela imaginou, como não tinha ninguém, ela pensou que foi ele, a alma dele, que veio bater nela. E ela acreditou que foi a visagem dele. Aí ela não se deu por vencida, pegou a bolsa, se ajeitou toda, subiu na sepultura, pisou, tirou as flores e disse assim: vai pro inferno, que é lá o teu lugar, viu? Que nunca mais quero te ver, assombração. E foi embora, mas ela saiu do cemitério tremendo de medo, porque ela tinha medo de alma, de visagem. E assim a Maria ficou. Todos esses anos que ela ficou aqui, era uma melhor amiga que ela tinha, porque a Maria não conseguia
conversar com a mãe dela. A mãe dela era muito ocupada, além de trabalhar na feira de Norá, tinha um marido que ela cuidava dele como se fosse um filho. Lavava, passava, cozinhava nos domingos. E Maria se sentia rejeitada, porque ela nem morava com a mãe. Ela morava na casa de uma senhora muito bacana. E ela sempre queria conversar, ia lá um domingo, uma vez ou outra, e era sempre muito bem recebida pela Isabel e pelo esposo também. E ela se divertia numa tarde, porque nessa casa que a Maria morava, ela só podia sair domingo à tarde, porque ela ajudava muito a mulher onde ela morava. E por aqui, meus amigos, a gente termina essa história que parece até surreal, mas ela levou mesmo um tapa, que ela contava com a maior veemência para mim, rindo, e eu até ri muito dessa história. Até outro dia, muito obrigada pela atenção.